Olá, alunos, iniciando mais uma aula de ergonomia. Compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação da aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar na perspectiva de prevenção dos riscos ergonômicos, né? Quais são as medidas que são essenciais para esse ambiente de trabalho onde o maqueiro vai estar desenvolvendo as suas funções. Então, inicialmente, estamos pertinho de finalizar, né, a disciplina, e algumas questões são importantes quando a gente trabalha a questão da prevenção dos riscos ergonômicos. Inicialmente, a ciência ela traz que a prevenção dos riscos ergonômicos vai estar relacionada a alguns pontos. Como alternativas, nós temos a possibilidade de executar, de criar, né, de trabalhar com programas educativos na forma de palestra, de vídeos, né, de DDS, que são os diálogos de área de saúde, em formas de dicas, né, de conversa para que a gente consiga se aproximar do público-alvo, que são os profissionais. Outra ação de prevenção muito importante que a ergonomia traz, né, para trabalhar com os riscos ergonômicos, é a correção dos postos de trabalho, e aí as nossas ações seriam focalizadas nas máquinas e equipamentos que os trabalhadores eles vão utilizar e, quando possível, realizar as modificações ergonômicas para que esse ambiente de trabalho ele seja um ambiente realmente dotado de boas condições de trabalho. Temos ainda a orientação postural desse trabalhador, também é uma importante iniciativa que a ergonomia traz, e vale salientar que a todo momento nós estaremos fazendo essa vigilância constante no ambiente de trabalho para que o trabalhador ele se sinta seguro e confortável a desempenhar as suas funções. Temos também como exemplo, né, mais à frente da aula vocês vão conseguir identificar profissionais que passam pela ginástica laboral. A ginástica laboral é uma iniciativa muito utilizada hoje nas empresas, tanto nas entidades públicas quanto privadas, mas ela consegue trabalhar muito a questão da fisiologia do corpo, para que esse corpo ele esteja adaptado àquele processo de trabalho. Vale destacar que entre os trabalhadores de saúde, a gente sabe que a estatística é grande dos trabalhadores que apresentam alguma manifestação dos distúrbios no sistema músculo-esquelético, como a gente viu na aula de hoje, de ontem a gente falou, né, tendinite, bursite, tenossinovite, são exemplos de distúrbios músculo-esqueléticos, mas uma pesquisa realizada no ano de 2016 apontou que, dentre os trabalhadores da área de saúde, aqueles que manifestam maior grau de distúrbios músculo-esqueléticos são os profissionais que realizam, dentro da sua rotina de trabalho, o transporte e movimentação de pacientes, né? Como é o caso do maqueiro. Então, foi identificado vários fatores e foram analisados esses fatores que levam ao trabalhador manifestar algum desses distúrbios, pensando na possibilidade de se trabalhar com prevenção destes. E aí, né, para que a gente consiga adotar medidas, ou que elimine esses fatores de risco, ou que pelo menos minimizem as condições de trabalho que vão estar relacionadas a esse problema. Nessa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde, ela preza pela prevenção dessas lesões no sistema músculo-esquelético. E aí ela diz que essa prevenção só vai acontecer se a instituição, se a empresa atuar com uma abordagem ergonômica, atuar ergonomicamente correto. E o que seria isso? Seria pensar em melhorias para o ambiente, para os instrumentos, para os equipamentos e para os métodos de trabalho desse trabalhador. E fazendo um resgate, a gente sabe que a ergonomia é a ciência que é responsável por fazer todo esse processo de adaptação do local de trabalho, né, à sua demanda, avaliar quais são os problemas e os riscos encontrados no ambiente de trabalho e até a satisfação dos trabalhadores, e fazer todas as adaptações possíveis. Então, a ergonomia é como se fosse o ponto de partida para avaliar a possibilidade de se ter ou não uma lesão que esteja relacionada ao trabalho. Com relação ao transporte de pacientes, vários fatores
são abordados nos estudos que caracterizam esse risco ergonômico. Então, a falta de equipamentos auxiliares para ajudar durante o transporte desses pacientes, o desnível entre a altura da maca e a cama, também traz muita questão de sobrecarga, né, de peso, e até e leva a outros riscos, não só para o profissional, mas também, por exemplo, para o paciente que vai se beneficiar desse cuidado, né, ele pode chegar até cair se o desnível ele for realmente significativo. Temos também uma precariedade que os estudos trazem a respeito do profissional maqueiro. O maqueiro encontra algumas dificuldades para estar lidando com cadeiras e macas, e elas apresentam difícil movimentação. E aí, essa difícil movimentação acaba comprometendo todo o trabalho do maqueiro. A falta de travas, a falta de sistema de travas, tanto nas macas quanto nas camas, né? Entre outros fatores. Esses foram os fatores mais comuns. E aí, em termos de hospital, se a gente for falar de distribuição, de hierarquia, a respeito dos setores, os setores em que apresentam uma maior possibilidade de expor o profissional ao risco ergonômico foram a unidade de terapia intensiva, que a gente conhece como sigla de UTI, o centro cirúrgico e as enfermarias. Então, segundo pesquisa realizada, mais de 60% dos pacientes que estavam internados e distribuídos nesses 3 setores, eles são considerados de muito risco, né, de um alto risco ergonômico para os maqueiros, durante os procedimentos que o maqueiro ele ia realizar, como a transferência, né, desse paciente, por exemplo, da UTI para o centro cirúrgico, ou do centro cirúrgico para a enfermaria, né, todos os procedimentos de movimentação e transporte eram procedimentos de risco. E aí, a gente traz que essa condição, né, de um alto risco ergonômico para os profissionais, ela é explicada de acordo com a condição desses pacientes. Então, a maioria dos pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, ou estão no centro cirúrgico, ou na enfermaria, são pacientes que precisam ser monitorados dentro do ambiente hospitalar. Consequentemente, eles passam mais dias, né, um maior tempo de permanência. E aí, tem outras condições fisiológicas que também são impostas e aparecem como dificuldades. Por exemplo, o maqueiro transportar um paciente que é inconsciente, um paciente que não consegue se movimentar sozinho, né? Pacientes que são dependentes para realizar a transferência da cama para a maca ou da cama para a cadeira e vice-versa. Então, tudo isso, né, são fatores que precisam ser pesados, precisam ser considerados na rotina do maqueiro. Além da condição clínica, esses pacientes, tanto de UTI de centro cirúrgico quanto de enfermaria, o maqueiro ele não faz somente o transporte que a gente diz do corpo do paciente, mas no momento do transporte, o maqueiro ele percebe que aquele paciente ele está conectado num catéter, está com equipamento de soro, está com a sonda vesical, ou ele está recebendo, está sendo ofertado para ele oxigênio na forma de máscara, de catéter. Então, assim, são vários dispositivos que são conectados a esse paciente, e aí, consequentemente, é mais uma coisa para o maqueiro se preocupar, né, e pensar realmente em se trabalhar com um transporte seguro e ter atenção, né, para não deslocar, para não retirar uma sonda, um catéter, ou um equipamento ou uma medicação. E aí, como uma das principais e pioneiras iniciativas, dentro da perspectiva da ergonomia, aparecem as palestras educativas. O que a gente se atenta e chama a atenção de vocês é que as palestras educativas, quando forem utilizadas, elas devem ser direcionadas para o público-alvo, né? Ela deve conter uma fácil linguagem, ela deve ser objetiva e ela deve inserir o trabalhador dentro do seu contexto, para que ele entenda a relevância que essa palestra educativa ela tem para os trabalhadores. A orientação postural, como eu já falei, também é muito utilizada. Então, a gente se atenta a algumas questões. Os trabalhadores que desenvolvem ou que em algum momento da rotina exercem as suas funções ao sentar-se, nós temos condições em que eu devo evitar e tenho condições que devo fazer. Então, o que é que a gente vai destacar para vocês? Então,
ter cuidado, né? Ter postura quando você se senta. Então, evita sentar-se deitado nas cadeiras. Então, a postura, a gente viu que a postura inadequada, ela é um risco ergonômico muito presente na rotina dos trabalhadores, né? Outra questão, não posicionar a cadeira em qualquer altura. Então, a cadeira ela vai estar posicionada de acordo com o porte físico do trabalhador. Manter-se sentado com o corpo curvado, né, ou flexionado para frente, porque você tensiona as estruturas e você pode ter um comprometimento da coluna vertebral. Não manter as pernas cruzadas por um longo período de tempo, isso também dá distúrbio, né, na circulação. Evitar movimentos bruscos e repetitivos de rotação da cabeça ou de tronco. E aí, o que seria ideal quando a gente pensa no posicionamento sentado? Então, ao sentar-se, manter as costas bem encostadas e os pés bem apoiados, né? Nada de pé pendurado. Usar a cadeira com encosto e apoio firme, né? Que permita fazer aquela curvatura da região lombar das costas, né? Da região inferior. Movimente sempre as pernas e os pés. E sempre parar um pouco para se levantar dentro da rotina de vocês e fazer um alongamento. Isso é extremamente importante. Para os trabalhadores que desenvolvem o trabalho caminhando, né, o trabalho em pé, o que é que deve ser evitado, né? Inclinar-se com as pernas sem realizar o movimento de flexão, caminhar com postura inadequada e o uso de sapato alto, principalmente quando estiver de pé, ou aquele trabalhador que caminha por períodos prolongados na sua rotina de trabalho. Então, caminha com postura, caminha erguido, mantém sua cabeça para o alto e, se possível, não carregar nada, né? Cuidado com a questão do peso. Use sapatos que são cômodos e são confortáveis para a sua rotina de trabalho. E quando tiver que se manter em pé por muito tempo, pare com o pé ao alto de um banquinho, né? Fazendo sempre, igual tá mostrando na figurinha, né? A troca de posição para que eu consiga exercitar e permitir o processo de circulação que acontece muito a nível de membro inferior. No momento de descansar, o que é que a gente evita? Então, uma das condições que a gente disse que é extremamente importante, faz parte da ergonomia, é estabelecer o rodízio de pausas e permitir o repouso do trabalhador. Então, evite dormir ou descansar sobre camas e sofás que estejam fundo, né, que não tenham a linearidade. Nunca se levante rapidamente de frente. Recomenda-se que a gente se levante de lado, né, até por questões de equilíbrio. E o que se recomenda é dormir de decúbito lateral, com as pernas flexionadas, quando possível, colocar um travesseiro entre as pernas ou um apoio para a região cervical, né, na cabeça. Durma de barriga para cima com o travesseiro debaixo dos joelhos para alinhar a posição da coluna. Então, assim, são dicas que a gente pode estar adotando no nosso dia a dia de trabalho. Aí nós temos a importância da postura correta para organizar tanto objetivos quanto equipamentos, né? Então, aqui a gente tem uma questão errônea para guardar os objetos, né? Ele não se sentou, ele não alinhou o corpo, então tá mostrando aqui os raiozinhos diretamente incidindo o movimento inadequado. Olha a curvatura que a coluna vertebral faz, né? E aí a gente percebe que é uma prática incorreta. E aqui o trabalhador ele está muito próximo à altura do ambiente, né? Do equipamento, do objeto que ele estaria realizando o movimento. Então, essa é a forma correta. Ter cuidado com procedimentos básicos, né, de levantamento de peso de objeto. Então, use o esforço das pernas, deixando-os com a abertura adequada. Estender sempre os braços, né, nunca trazer o peso para você. No momento que você estende os braços, você distribui esse peso ao longo do corpo. Centralizar a carga, então, nunca o peso muito para o lado ou para o outro. E se a carga ela for pesada, ela for muito comprida, né? Lembre-se que vocês podem estar dividindo essa função com outras pessoas, né? Mantê-la próxima ao corpo, para evitar acidentes. E aí nós temos outras dicas que a ergonomia também se preocupa, né? E a gente destaca. Então, a organização no ambiente de trabalho, a organização e a limpeza são essenciais, né? Não só por uma característica estética, mas porque a organização e limpeza faz bem, né?
ela está relacionada ao nosso conceito maior de saúde. Então, um lugar que seja poluído, visivelmente, que ele seja desorganizado, ele pode fazer com que o cérebro se canse mais facilmente, atrapalha a questão da concentração e aí chega a estressar os indivíduos só pelo ambiente em que o trabalhador está. Ter cuidado com o manuseio de materiais, então, a questão dos movimentos bruscos, né? Prestem atenção vocês que vão fazer muito transporte, transferência de pacientes, e nunca se abaixe flexionando a coluna, né? Aumente sua base de equilíbrio e sustentação, deixando as pernas com abertura adequada. Abaixe-se dobrando os joelhos e mantendo sempre a coluna reta. Pegue o objeto e aproxime para junto de si. Suba devagar, esticando as pernas e usando todo o esforço nela, em vez de forçar, né? De tensionar a estrutura da coluna vertebral, que a gente viu na aula de ontem, que é tão importante. Evite torcer e dobrar a coluna quando estiver movendo, carregando ou erguendo uma carga. E aí, outra iniciativa muito utilizada hoje nas instituições é a ginástica laboral. A ginástica laboral, que é um momento de descontração entre a equipe, entre os trabalhadores, tem o objetivo de estimular a realização da prática de exercícios físicos dentro do ambiente de trabalho. E aí, se eu realizo esses exercícios físicos, consequentemente, eu vou estar prevenindo doenças ocupacionais, e melhorando a qualidade de vida dos meus trabalhadores. Ela é um conjunto de exercícios rápidos, então ela não é 1 hora, 2 horas de ginástica laboral, muito pelo contrário, a ginástica laboral ela dura em média de 10 a 20 minutos, algumas literaturas trazem de 10 a 15, ela é feita dentro do ambiente de trabalho, então o trabalhador ele não precisa se deslocar para outro lugar para fazer, né? E não é necessário que o trabalhador ele se paramente, ele se coloque em uma roupa especial. Então, algumas imagens vão passar mais na frente, vocês vão ver. Existem vários benefícios, então, vários artigos científicos discutem a utilização da ginástica laboral hoje, né? Como, por exemplo, a prevenção das doenças ocupacionais, tanto da LER quanto da DORT. Promoção da sensação de disposição e bem-estar para a jornada de trabalho. Ativa a própria circulação, melhora os reflexos, aumenta a flexibilidade e melhora a postura dos profissionais. Então, são benefícios realmente visíveis. Outros benefícios, os psicológicos, reforçam a autoestima dos trabalhadores, né? Os trabalhadores vão trabalhar muito mais entusiasmados, melhora a percepção, reduz aquele cansaço, aquela fadiga mental, combate sentimentos, né, ou tensões emocionais, como a questão do estresse, da depressão e da ansiedade, e na esfera social vão se melhorar as relações interpessoais, há uma maior integração entre os funcionários e o trabalho em equipe ele é mais valorizado, então esse sentimento de grupo acaba sendo bastante comum. Então, algumas imagens, né, sendo mostradas para vocês, principalmente aqui em ambiente hospitalar. Então, dentro do hospital, a gente também consegue realizar essa ginástica laboral com a equipe multiprofissional, né? Não só em setores de assistência, mas também em setores administrativos, né, onde a gente tem grande carga de trabalho, grande parte da rotina de trabalho sendo exercida, em sua maioria sentado, né, onde o trabalho estático é muito presente. Então, aqui a gente já está mostrando outras realidades, né, um ambiente mais voltado para a parte de escritório, onde a gente também tem trabalhadores, fica a critério do trabalhador, aqui a gente tem uma trabalhadora, né, de roupa mesmo de ginástica, mas o recomendado é que não necessariamente você precise ter uma roupa apropriada. Aí nós temos aqui a ginástica laboral, né, com algo simples, utilizando nada de equipamento material de outro mundo, né, com balões a gente consegue fazer toda essa questão do alongamento, que é muito importante para a coluna vertebral, estimula o trabalho em equipe, então aqui eu estou fazendo o trabalho em dupla, e há maior interação, maior comunicação, então existem vários benefícios. Podemos utilizar bambolês também para realizar movimentos, principalmente essa questão de rotação de tronco e exercício para a própria coluna vertebral. Também temos fotos aqui, né, na empresa Nestlé, voltado
para a questão dos alongamentos, então a gente fazia com todos os profissionais, e isso é muito importante. E essas são as nossas referências. Então, realmente, a gente pensar, né, na perspectiva de atuar com ergonomia, é pensar em permitir a esse trabalhador um ambiente de trabalho muito mais seguro, né, e muito mais eficaz.